Eu sou a Cláudia Bus e esse é o Foca na Causa. Hoje nós temos duas convidadas importantíssimas, elas são fisioterapeutas, é a Gabriele Cordeiro e a Aline Basílio. Elas são da clínica FisioPro e estão hoje aqui para falar da importância de se fazer fisioterapia tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório da mastectomia. Sejam muito bem-vindas, Gabriele e Aline, aqui no Focaverna. Vocês estão ao vivo aqui no Focaverna. Muito obrigada, Cláudia, pela oportunidade da gente estar aqui, pela importância da fisioterapia nessa área do câncer de mama. Gabi também, a Gabi já esteve aqui conosco, junto com o Giro, porque ela também é voluntária, do Grupo Integração Rio-Mafrense de Oncologia, e hoje ela está aqui como fisioterapeuta para falar da importância também, de se fazer a fisioterapia antes de operar, o seio, como também depois. É antes, durante e depois, a importância disso. Mas antes de eu começar a fazer perguntas para vocês, primeiro eu vou começar com a Gabriele, que teve uma história também, Gabriele? A sua mãe, ela teve câncer de mama. Sim, em 2012, a minha mãe, ela acabou descobrindo que ela estava com câncer. Aí foi todo um processo ali, até ela pegar o resultado, porque ela já estava desconfiada que era, porque ela fez o toque, e sentiu. Aí ela foi consultar, foi feita a mamografia, e na mamografia constou que ela estava com câncer, Aí foi todo o processo ali com o médico para ver como seria o primeiro passo, o que seria feito, Primeiramente, ela foi optado pela cirurgia. Ela fez a retirada do nódulo ali, e fez o esvaziamento da axila, Aí, depois, ela passou pelo processo da quimioterapia e também teve que passar pelo processo da radioterapia. Então, foi um processo bem... Era uma coisa nova pra gente, porque a gente nunca tinha ouvido falar do câncer, nunca ninguém da nossa família tinha tido, nenhum amigo, nenhum familiar passou por isso. Então foi totalmente novo, Pegou toda a parte tanto física dela quanto o psicológico, que foi bem abalado. Mas... E daí, como eu via ela naquela situação, com todas as alterações que ela teve, eu acompanhei ela na fisioterapia, foi de lá que veio a minha paixão pela fisioterapia. Comecei a acompanhar ela, comecei a ver todo o processo que ela estava passando da modificação do corpo, porque ela teve bastante edema, ela teve bastante limitação do movimento, ela perdeu força muscular, ela teve alteração da postura. Então eu vi como era importante, como era uma profissão que futuramente eu ia gostar muito de estar atuando e poder ajudar as mulheres que passavam por aquele processo, Então veio daí a minha paixão pela fisioterapia. Aí, em 2017, quando eu me formei, eu já tinha em mente que eu queria prestar o vestibular para fisioterapia. Mas mesmo assim, ainda acabei ficando um ano em casa. Aí, em 2019, eu decidi que ia começar, Aí, passei ali pelo período dos 5 anos. Em 2023, eu me formei. Primeiramente, eu fiz o curso do Pilates, que hoje em dia eu trabalho com Pilates também. Fiz o curso do Pilates, comecei a trabalhar na clínica FisioPro. Lá dentro a gente conseguiu desenvolver um projeto voltado para ajudar esse público, juntamente com o Giro, que teve... Como eu estou muito lá dentro, eu consigo consigo ver as pessoas que realmente estão precisando, consigo dar uma avaliada, ver as limitações que causou naquela mulher e consigo trazer ela para dentro da clínica. E aí comecei a me aperfeiçoar, comecei a fazer fiz curso de pós-operatório, fiz o curso de aperfeiçoamento no câncer de mama também. E hoje em dia, além do Pilates, eu atuo com a parte do pós-operatório do câncer de mama. Você trabalha, então, normalmente mas não são só mulheres do Giro, Sim. Com as pessoas que são mastectomizadas. Isso. E aí você faz o pós-operatório. Isso. Esse tratamento da fisioterapia no pós-operatório. Pós-operatório. E aí a pessoa tem onde se inscrever? Como é que é feito esse alinhamento para saber, Porque também não dá para atender, a demanda é bastante, Então vocês devem ter um número de pessoas para atender.
Tem dia da semana? Tem dia da semana. E qual dia é? Agora, atualmente, no projeto com o Giro, a gente está atendendo 2 mulheres, que também a gente não pode sobrecarregar a nossa agenda, né? Porque além dos pacientes ali do Giro, a gente acaba atendendo o público tanto de fora, quanto eu, como estou atuando no Pilates, também acabo atuando no Pilates, dentro da clínica, né? Mas do projeto eu estou atendendo na quinta-feira. Nas quintas-feiras. Como eu disse, eu não posso sobrecarregar também a Ah, minha não, agenda. claro, né? Eu acho que isso é super conciliável, assim, já faz um Sim. trabalho voluntário, faz mais esse trabalho voluntário, né? Então, nossa, não precisa nem pedir desculpas por isso, né? Aline Basílio. Aline que veio de Canoinhas, né? Isso. Hoje tem a clínica Fisiopro, que tem várias coisas ali. Eu já passei, já li, tem várias modalidades ali, né? Que você Isso. trabalha. Tem o meu marido, que trabalha com a fisioterapia ortopédica e quiropraxia. Como é o nome dele? Alex. Tem eu, que trabalho com pós-operatórios, né? A Gabi. E a gente tem mais uma fisioterapeuta que trabalha com massagens e mais outra fisioterapeuta que também é da área da desportiva e ortopedia. E, Aline, nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes, e você também, né? A sua mãe também passou por esse processo, né? Do câncer de mama. Isso, ela também. Ela teve câncer em 2018. Eu ainda estava na faculdade, então, para mim foi um choque também. No mesmo ano, a gente estava tendo estágio na saúde da mulher. Então, a gente justamente estava atendendo pacientes com câncer de mama, né? E a partir daí eu comecei a ter um pouquinho mais de curiosidade por essa área. Mas quando me formei, na verdade, eu comecei a atuar na ortopedia, acabei não me encontrando e decidi mudar para a área da dermatofuncional, que é onde entra o pós-operatório em cirurgias plásticas, que é o que eu trabalho hoje em dia, e o oncológico também. Então, em cirurgias plásticas eu trabalho há 5 anos e oncológicos há 2 anos, né? Então, a partir desse câncer da minha mãe, eu fui tendo mais curiosidade sobre a área e fui me especializando, né? Hoje em dia eu faço pós-graduação em oncologia, então é uma área que eu tenho uma paixão enorme, porque nós vemos muito a limitação dessas pacientes, né? Do abalo psicológico, não só pela doença, mas pela limitação funcional que a cirurgia em si traz para essas mulheres, né? Então, a minha mãe, ela teve o tumor, graças a Deus foi descoberto bem cedo, então nela foi feita apenas uma quadrantectomia, mas ela passou pela químio, pela rádio, teve uma perda de força muscular, mas nada muito agravante, né? Mas aí a gente vê a importância da fisioterapia em qualquer estágio do câncer de mama, né? Ambas fizeram fisioterapia? A minha mãe não precisou. Mais tarde, ela foi para o Pilates, o que aconteceu dela recuperar a força muscular, né? Ainda não é 100%, né? Mas ela não precisou da fisioterapia voltado para o câncer dela. E assim, a clínica ela atende essas mulheres também. Depois eu quero que vocês deixem o contato para a gente colocar na legenda ali, né? Para que as pessoas possam ter acesso, porque é muito importante, né, para as mulheres. Como vocês já falaram, a fisioterapia ela vem para fazer com que tenha mais força muscular, para que a pessoa não perca tantos movimentos. E o que eu acho importante vocês falarem entre tudo isso é também da questão psicológica. Por mais que não pareça, a pessoa afeta, né? Afeta muito. Então eu perco porque nós mulheres somos muito ativas, nós normalmente somos a que fazemos tudo em casa, a gente que vai no mercado, e a gente que limpa a casa, que limpa o vidro, que faz comida, portanto o braço tá todo momento ali. E é uma limitação muito grande, né? Quando faz a mastectomia, eu acredito que até tenha que ficar alguns meses, né? Sem muito movimento, não é isso? É uma pergunta. Eu posso falar a hora que eu for falar do pós-operatório? Daí eu respondo ela... Então, na verdade, assim, quando nós temos um pós-operatório, tanto de mastectomia, ou seja, só a tumorectomia mesmo, que é a retirada somente do tumor, não que precise ficar sem movimentar o braço. Até o movimento precoce, hoje em dia, é o mais indicado. Mas nós, fisioterapeutas, temos limites para chegar com essas pacientes.
Porque o que é o problema? Eu sempre explico. O médico ele não fez uma cirurgia articular no ombro, no ligamento, que realmente precise dessa restrição. A cirurgia foi feita a nível muscular, fáscia, vasos linfáticos. Então, se cicatrizar demais, vai gerar essa perda de movimento. Então, a gente deve fazer um movimento precoce, mas com cuidado para não gerar complicações, como abertura de cicatrizes e seroma, que é um acúmulo de líquido na região que foi feita a cirurgia. Então, o movimento ele deve ser precoce, mas com profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Então, o movimento é vida, o exercício é remédio, mas desde que a gente saiba em que momento e qual tipo de exercício aplicar nessas pacientes. E normalmente essa indicação, ela vem do médico? Como que é feita essa indicação? Exemplo, fiz a mastectomia hoje. Quando que eu vou ser liberada? Normalmente é o médico que vai fazer, que vai dar essa liberação? É ele que vai indicar a fisioterapia? Como que é esse processo? Então, o médico, ele pode fazer essa liberação, né? Confesso que ainda é muito restrito. Eles têm um pouquinho de receio em mandar, né, a paciente para fisioterapia, alguns, não estou generalizando, por medo que a gente faça alguma coisa que possa causar transtorno para eles, né? Então, assim, nós somos profissionais de primeiro contato. A paciente pode vir sem a prescrição do médico, né? Mas é interessante que seja num profissional que tenha experiência nesses casos, justamente para não trazer problemas, consequências. Porque acaba que um seroma, por exemplo, ou uma abertura de cicatriz, traz muitos problemas, né? Até a chance de uma infecção bacteriana. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, sim, o médico, ele deve, né, encaminhar para fisioterapia, porque é muito importante. Mas eu acho que é tão importante o médico entrar em contato com o profissional para alinhar o atendimento, né? Uma conversa, ter uma equipe multidisciplinar para ajudar essa paciente, né? Então, a gente deve ser amigos, né? Uhum. Como você falou, é multidisciplinar, né? Então tem que ter, são vários. Eu lembro que o meu marido, ele tinha a fisioterapeuta, a Rosiellen Vorel, não sei se vocês conhecem, ela que era a fisioterapeuta do meu marido. E era muito importante porque ele estava acamado e ele perdeu os movimentos. Então não tinha como, a gente fazia, ela ensinava, né? Porque ela não ia muitas vezes na semana. E aí a gente acabava fazendo também. Mas se não fosse a fisioterapia, eu nem sei como é que seria. Porque como perde toda a massa muscular por estar acamado, vai até doendo, né, para eles quando vai mexer, né, nas mãos, né, nos braços, pernas, pé, que realmente ele ficou muito debilitado, que era um câncer cerebral, né? Sim. Então, a gente tá falando da mastectomia, mas a fisioterapia entra, né, e no acamado, no esportivo, enfim, né, vocês podem falar também dessas modalidades todas, né? Sim, até a fisioterapia em todos os cânceres, né? Eu tive pacientes que infelizmente acabaram falecendo, mas de câncer terminal de pulmão, leucemias, né? Então, a gente acaba trazendo a qualidade de vida para esse paciente, mesmo que seja um câncer que não tenha uma cura, mas é a qualidade de vida desse paciente que importa, né? A redução da dor, a força muscular, um pouquinho mais de resistência, porque eles ficam muito debilitados, né? Podem causar feridas, né? Pelo fato de estarem acamados. Então, a gente consegue ter essa abordagem até em feridas, né? Então, eu como trabalho muito com pós-operatório e eu recebo muita complicação, então a gente acaba atuando a esse nível também, né? Então, a fisioterapia tem uma infinidade de áreas. É bem interessante você falar isso, né? Que é a questão das feridas, que também tem pessoas especialistas, como você falou, como você, tem muitos fisioterapeutas também que trabalham com isso, porque isso é um cuidado que eu vejo hoje, depois do que eu passei. As pessoas acamadas, elas ficam muito dependentes do cuidador que está ali, seja um familiar, seja um cuidador profissional, etc. E como é importante esse movimento da virada, né? Sim. De mudar de posição lá nos horários que vocês determinam para nós, né? Uhum. Porque o meu marido, em 2 anos e meio, ele não teve escara, né? Nossa, que bom. Porque a gente, como é que se diz, cumpriu
a regra. Então, era eu e meu filho que cuidávamos dele e a gente fazia isso mesmo. É, virava ele, né, de hora em hora, ou às vezes de hora e meia, para que ele não tivesse esse problema. E ele não teve, né? Claro, não era um idoso, então ele tinha 54 anos, mas que daí a pele não é tão fina ainda, etc. Mas depois, mesmo a pele afinando, ele não teve, porque eu acredito que também a. E aí eu tô aqui falando, mas elas que têm que falar. A importância do colchão pneumático, né? Também, né? Ele tira muito a pressão, né? Uhum. Né? Tem as bolhas ali, o que não deixa tritar tanto a pele. Então, é muito importante. É a circulação, Aline? Que faz a ferida? Na verdade, é muita pressão, né? Por exemplo, quadril, costas, né? A gente tem ossos muito proeminentes. Então, às vezes, a pele vai afinando e vai fazendo essa escara. A falta de circulação também, porque a gente precisa de nutrientes naquele tecido. Se eu tenho uma compressão muito exagerada nessa região, acaba faltando nutrição, o que gera, né, esse agravante da ferida. Então, assim, um conselho agora para quem está fazendo, né, ou vai fazer uma operação, eu gostaria que vocês dessem um conselho, né, para as mulheres que vão fazer uma operação, uma mastectomia, ou como vocês falaram, apenas o tumor, etc. Que conselho você daria, Aline, para essa mulher que vai fazer a cirurgia? Então, aconselho vocês conversarem muito bem com o médico de vocês, tirem sempre todas as dúvidas de vocês. Vão para uma avaliação pré-operatória da fisioterapia. Isso é muito importante porque a gente consegue ter achados de algumas limitações que vocês já possam ter e que a gente consiga trabalhar lá no pós-operatório também, né? Porque às vezes a paciente ela chega só no pós, então ela já vem com uma limitação antes da operação. Então aí fica um pouco mais difícil a gente saber se foi só pela cirurgia, se gerou agravantes, complicações lá na cirurgia, ou se vocês já vinham com essa limitação. Então eu acho muito importante conversar com a equipe, conversar com o médico, procurar um fisioterapeuta para que nós possamos tirar dúvidas também de como vai ser o pós-operatório de vocês, né? Para que vocês encarem de uma forma mais leve, né, essa cirurgia. Pode ir. Como a Aline falou na questão ali do pré-operatório, né? A importância que tem o pré-operatório, até pela questão da gente poder trabalhar bastante exercícios respiratórios, a parte ali de trabalhar alongamentos, a mobilidade, a questão ali da força muscular é super importante. E até pela questão ali da avaliação postural, porque muitas vezes ela já pode ter uma alteração postural antes de realizar a cirurgia. Então, isso é bem importante. O que é uma avaliação postural? É avaliar como está a postura dela, para ver quais alterações que ela tem. Vamos supor, que nem após a mastectomia, o que mais a gente vê ali é a questão do ombro. O ombro, ele acaba vindo para dentro, acaba vindo para frente, para dentro, acaba diminuindo, tendo a assimetria ali, né? Geralmente um ombro tá mais alto, o outro mais baixo. Então, nessa questão a gente já consegue ter uma avaliação, já consegue observar as alterações que tem, até para ver como vai ser no pós-operatório, para ver se vai ter mais alterações que ela já veio apresentando pra gente, né? A mulher, ela tende a adquirir uma postura de proteção, né? Então, ela tem muito medo que batam no braço dela, ou esse medo de mexer, ela tem medo do movimento. Então, a postura dela é mais fechadinha, né? Então, isso acaba comprometendo até a atividade respiratória dela. A nossa caixa torácica foi feita para expandir. Se ela está se fechando, esse movimento também vai ficar restrito, além de gerar contraturas e dores musculares, né? Então, acaba que a postura dela fica ruim. E isso pode ser uma consequência para frente. É claro que durante a cirurgia, podem haver algumas complicações nervosas, né? A gente tem algumas inervações que fazem a nossa escápula, que é esse osso aqui de trás, ficar no lugar. Durante a cirurgia, sem querer, né, o médico pode acabar pinçando com um afastador
essa inervação, ou o próprio dreno mesmo, ele pode acabar lesionando um pouquinho. Então, a mulher já vem sem ela querer, com essa postura, porque ela não tem força para ficar com uma postura ideal. Então, aí a importância da avaliação, né? Para a gente ver se realmente ela é dela ou se no ato cirúrgico teve essa lesão. Então, a gente consegue ter essa boa avaliação para fazer uma melhor recuperação para essa paciente, né? Identificar as complicações decorrentes da cirurgia. E a fisioterapia, ela é só para quem vai fazer, por exemplo, eu descobri que estou com câncer de mama, um exemplo. Eu posso fazer fisioterapia? Não devo fazer fisioterapia? Tenho que ter indicação médica? Você pode fazer, né? Não temos contraindicações de exercício no câncer, tá? O exercício, como eu sempre falo, ele é remédio. Ele consegue aliviar as nossas dores. Então, o teu câncer não vai gerar metástase, né? Porque por fazer um exercício, isso não existe. Isso vai ser bom para você. Porque quando a gente tem um corpo mais oxigenado, né, a gente tende a recuperar melhor uma cirurgia. Então, você pode fazer um tratamento prévio, operou, já volta para a fisioterapia. Não tem contraindicação o exercício, a terapia, né? Então, qualquer pessoa pode estar procurando, desde que passe por uma avaliação, traga os exames para a gente ver, né? Mas é sempre importante estar em conversa com o médico também. Então, eu quero que vocês, individualmente, né, olhem para aquela câmera ali e deixem uma mensagem para os focados na causa, as pessoas que estão nos assistindo. Você está assistindo, esse conteúdo ele é muito importante para quem, às vezes, precisa chegar essa mensagem, essa informação. Então, curta, comente, compartilhe, né, ajude a Foca a chegar em mais pessoas, para que mais pessoas que estão passando por esse momento do câncer, elas tenham informação e também mais qualidade de vida. Gabi, pode começar. Movimento é vida. Cuidar do nosso corpo, ele é um ato de coragem. Então, quem está passando por um processo de câncer, não necessariamente o câncer de mama, né? Vocês não estão sozinhas. Nós, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, vamos sempre estar dando apoio, né, e tentando fazer com que vocês passem por esse processo da melhor forma possível. Eu quero agradecer muito, lembrando a vocês então, que a Aline Basílio e a Gabriele Cordeiro são da clínica FisioPro. E aí depois nós vamos deixar o contato para vocês, aqueles que necessitarem, né, agora que vão fazer uma operação, enfim, procurem profissionais que possam ajudar você a ter mais qualidade de vida. Hoje nós fizemos diferente, a gente não fez o Foca no Café, mas a gente vai fazer agora, depois do término, a gente vai fazer um Foca no Café. Não se preocupem que elas vão ter, viu, pessoal? Então, um beijo e curtam, comentem, compartilhem, ajudem a Foca a chegar em mais pessoas que precisarem. Um beijo e até o próximo episódio.